Fala pessoal, tudo bem? Aula de História, professora Julien. Na aula de hoje nós estudaremos sobre três importantes revoltas, a cabanagem, a sabinada e a balaiada. A regência foi dominada por dois temas, a distribuição de poderes entre o governo central e provincial e a questão da integridade territorial do país. A unidade do país esteve seriamente comprometida durante o período regencial. Diversas rebeliões provinciais precisaram ser suprimidas para que o Brasil mantivesse a configuração geográfica que herdou em 1822. As rebeliões, contudo, não seguem um padrão bem definido. Em geral, elas expressavam descontentamento social e disputa política, tanto no interior de cada província, quanto entre as próprias províncias e o governo central. Uma das revoltas que aconteceu foi a cabanagem. O centro dessa revolta, chamada cabanagem, foi a cidade de Belém, embora os conflitos tenham se espalhado pelas imediações e até levado a perseguições no curso do rio Amazonas e no atual Tocantins. O nome da revolta deriva de cabanas mal erguidas ao longo de rios e igarapés, aos quais eram habitadas pelos cabanos. A província do Grão-Pará, como era chamada, tinha já uma longa história de instabilidade política. Por ser muito distante do Rio de Janeiro, o controle central sobre essa província sempre foi frouxo. O governo buscou incessantemente contornar os problemas sociais e os poderes locais da província por meio da política. Muitos presidentes da província se sucederam em uma complicada trama, na tentativa de apaziguar inquietações que vinham desde o início da década de 1830, porém sem sucesso. Alguns senhores de engenho e profissionais liberais, formados em Portugal, lideravam a política interna e faziam oposições ao governo do Rio de Janeiro. No entanto, a população da província era formada em sua maioria de homens pobres e miseráveis, e esses se revoltaram, sob o comando de Félix Antônio Malcher. Os cabanos se revoltaram no dia 7 de janeiro de 1835, tomando os quartéis militares e locais estratégicos da cidade de Belém, após intenso conflito. Com isso, conseguiram proclamar a República Independente do Pará. Durante um ano, os revoltosos tentaram estabelecer, ainda que de forma precária, um governo em Belém. A revolta começou a tomar conta do interior da província. Lutavam em nome do Brasil, de Dom Pedro II, da autonomia provincial e da religião católica. Eles se opunham ao autoritarismo da capital, aos estrangeiros e aos maçons. Em resposta, o regente Antônio Feijó enviou forças repressivas do governo. A derrota da cabanagem foi precipitada por uma divergência interna. Malcher rompeu com seus aliados e refugiou-se em um navio. Esse navio bombardeou a própria cidade de Belém. Em meio às confusões internas, as forças governistas iniciaram um conflito intenso e logo fizeram um acordo de rendição. Os números são incertos, mas estima-se que entre 30 e 40 mil pessoas tenham morrido durante o conflito, o que perfaz cerca de 30% da população provincial. Números que fazem a cabanagem a maior e mais sangrenta revolta popular do período regencial. Outra revolta foi a Sabinada, que ocorreu na Bahia entre os anos de 1837 e 1838. A Bahia foi uma das regiões mais prósperas da América Lusitana até o século XVIII. Em função da circulação das ideias revolucionárias de matriz iluminista, ela vinha sendo palco desde o início do século XVIII de importantes movimentos de insurreição como a Conjuração Baiana. Mas o ideal republicano não desaparecera da província. Em 7 de novembro de 1837, revoltosos liderados por Francisco Sabino iniciaram uma revolta que conseguiu tomar a cidade de Salvador. Apesar de ter apoio em outras localidades, a revolta ficou bastante restrita à capital. As autoridades constituídas da província fugiram para as cidades do recôncavo baiano, ou refugiaram em alto mar, em navios ancorados no porto. Os revoltosos proclamaram o desligamento da Bahia em relação ao governo central, isso é, sua emancipação. A Sabinada, como outras revoltas baianas, teve importante participação popular. Imediatamente após a tomada da cidade, as elites rurais da Bahia se organizaram contra o movimento. Na sequência, vieram os reforços do governo central, que conseguiram montar um cerco à cidade. Após atearem fogo à cidade, os revoltosos finalmente se renderam. Cerca de 2.000 deles foram presos e exilados, enquanto Francisco Sabino teve a pena de morte revertida em degredo na província do Mato Grosso. O conflito no todo levou quase 5.000 à morte, que computava cerca de 10% da província. A última revolta que veremos hoje foi a Balaiada, que ocorreu entre os anos de 1838 a 1841.
Diferente das demais rebeliões regenciais, a Balaiada não se concentrou na capital ou em grandes cidades. Ela foi um movimento essencialmente sertanejo e teve como agentes os habitantes das regiões rurais da província do Maranhão. A revolta começou quando Raimundo Gomes, um vaqueiro, descendente de índios e negros, invadiu uma prisão para libertar o seu irmão, que teria sido preso injustamente. Outros prisioneiros foram libertados e um bando armado acabou se formando em torno de Raimundo Gomes, a quem chamavam de Cara Preta. O grupo acabou assumindo a condição de justiceiros populares e angariou o apoio de muitos vilarejos por onde andava. Novos presos eram libertados e saques e depredações se tornavam uma marca do movimento, que passou a espalhar por toda a província. Outros dois líderes de importância se somaram ao grupo, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira e o Negro Cosme. O primeiro era um antigo fabricante de balaios, por isso o nome da revolta. O segundo era um ex-escravo politizado que se colocava ao lado dos bem-te-vis, o grupo de liberais radicais do Maranhão. Porém, os grupos armados passaram a perder o apoio da população e das camadas médias liberais, já que o protesto social acabou em puro vandalismo. O então governo regencial de Araújo Lima nomeou o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias, para a presidência da província do Maranhão, fazendo-o acumular também o comando das armas. Criou ali a divisão pacificadora e, liderando 8.000 homens, organizou empreitadas de retomada da província. Após uma série de conflitos bem-sucedidos, os revoltosos ligados a Raimundo Gomes depuseram as armas em janeiro de 1841. Ele foi exilado para São Paulo, tendo contudo morrido no caminho. Negro Cosme persistiu à guerrilha, mas foi capturado pouco depois e enforcado. Suprimida a revolta, o coronel responsável pelo feito recebeu do imperador o título de Barão de Caxias. Nas próximas aulas falaremos sobre outras revoltas importantes desse período. Grande abraço e até a próxima!